Olá, sou Simone Pinheiro e aqui eu ajudo pessoas como você a eliminar dores no corpo sem uso de medicamentos. Essa aula eu vou falar com vocês sobre a chave para começar a fortalecer o abdômen, tá? Então, a fraqueza muscular nessa região é muito comum e se você não trabalha essa região, não fortalece, você não consegue sustentar direito o seu tronco. Então é muito importante, eu vou falar novamente do cinturão, o cinturão de força, onde a gente fortalece músculos das costas, glúteo, pegando a região abdominal também. E precisamos fortalecer não só a região central do abdômen, como também os laterais, né, do abdômen. É muito importante fortalecer toda essa região para conseguir sustentar melhor a sua coluna lombar e conseguir realizar movimentos com menos gasto de energia, menos esforço, né? Porque a sua barriga estando forte, você melhora a sua postura e esse cinturão também ajuda a corrigir, né, a questão da postura. Então tudo isso vale a pena você começar a fortalecer o abdômen. Só que tem gente que já começa a tentar fortalecer o abdômen com aqueles movimentos, né, que a gente já está mais acostumado de subir o tronco e sem ter a força suficiente para realizar esse tipo de movimento. E aí o que acontece? Começa a jogar a força no pescoço, jogar a força na região lombar. Isso não é legal, porque acaba, às vezes, gera alguma lesão, né? Alguma contração em excesso, e aí começa a sentir dor, porque está fazendo da maneira que não é correta e compensando. Então, vale a pena você identificar durante o seu exercício o que você está fazendo errado, tá? Eu vou mostrar aqui. Ó, primeiro erro, né, cometido quando começa a realizar o fortalecimento abdominal. Primeiro, a pessoa não posiciona o corpo corretamente. Deixa eu só baixar. Primeiro erro, a pessoa não posiciona o corpo corretamente, né? Não verifica se tem as curvinhas fisiológicas, né? Tanto na lombar quanto na cervical. E aí, ao realizar esse movimento de subir o tronco, ela fecha a região do peito, tá? E ainda faz, ó, ainda fecha o ângulo aqui entre o pescoço e o queixo, jogando uma pressão muito grande no pescoço, realizando o que a gente fala, né, de pescoçal, não abdominal. A região do pescoço sofre com esse movimento. E o segundo é quando você vai realizar o abdominal mais para a parte inferior, né? E aí você sobe a perna e ao invés de você trabalhar aqui, ó, ao invés de você segurar o abdômen, você não segura o suficiente porque você não tem força, né? E não é porque você... E aí você sobrecarrega essa curva, você faz uma curva maior aqui na lombar e com isso você pressiona, né, os discos, gerando também dor, pressiona. Você faz uma hipercontração aqui, né, dessa musculatura e pode gerar uma tensão desagradável, levando à dor também. Então o ideal é que você posicione o quadril, verifica, né, se ele está paralelo certinho ao teto. Vamos unir as pernas, porque vai ajudar, né, esse centro vai ajudar você a realizar o movimento da maneira correta. O peito deve estar aberto, né? A distância entre o queixo e o peito não pode ficar diminuindo. Você tem que imaginar que tem uma bolinha aqui de tênis e aí você tem que manter essa distância, tanto para subir quanto para descer. O controle do tronco também é fundamental. Você não deve, né, subir no tranco, sabe aquela coisa? Subir no tranco, porque você vai acabar realizando um movimento sem controle, jogando a força onde não deve. E o mais importante, né, de tudo é você sentir realmente o trabalho na região abdominal. Porque se você não perceber que você está trabalhando realmente o seu abdômen, se está doendo as costas, está doendo o pescoço, os ombros, enfim, onde você estiver sentindo, é aquilo ali que está fazendo mais força, né? Então não vale a pena você continuar realizando aquele exercício porque você não está
conseguindo atingir o seu objetivo, que é o fortalecimento abdominal, tá? E aí eu vou te explicar a maneira correta, né, de você começar a fortalecer o seu abdômen se você está com ele totalmente fraco, se você está começando, né, ou até quem não está começando, mas porque é uma dificuldade, né? Às vezes a pessoa já faz exercício há algum tempo, mas sempre sentiu a dor no pescoço, sempre sentiu a dor na lombar ao realizar esse exercício, né, de fortalecimento abdominal. Tem gente que demora um pouco para aprender como não jogar essa tensão no pescoço, como não jogar essa tensão na lombar. Então, o primeiro caso que eu vim trazer aqui hoje para vocês é de uma aluna que ela realizava, já malhava, né, há algum tempo, e ela sempre realizou e sempre sentiu o pescoço. E aí cria um certo medo, né, de você continuar sentindo, porque depois fica com aquela região mais tensa, fica desagradável, né, no dia a dia você sentindo aquela dor. Então, a gente começou a verificar o que ela estava fazendo realmente de errado na hora desse exercício. E principalmente o que ela mais realizava era fechar esse ângulo aqui, ó, na hora de subir. Ela jogava a cabeça para frente e ainda fechava o ângulo, onde ela tinha que manter, né, imaginar uma bolinha entre o pescoço, né, entre o queixo e o peito. Imagina que tem uma bolinha, segura essa bolinha e sobe e desce sem alterar essa distância. Isso é que é importante, tá? E além disso, imaginar também que a sua coluna está crescendo. Por isso que eu peço para fazer um colar na cervical, tá? Eu entrelaço os dedos, coloca, protege o pescoço, mantém o peito sempre aberto, tá? Não deixa o peito fechar, porque quando você fecha, olha como é que sobe aqui, ó, o músculo. Você acaba gerando tensão aqui nessa musculatura. Então, imagina a tua coluna grande, um fio te puxando para o alto, tá? E aí com isso você vai subir, mantendo a distância, o peito aberto, subindo, esse músculo aqui é que tem que realizar a contração, ele tem que diminuir de tamanho e te subir, tá? Na verdade, não é teu tronco que sobe, é esse músculo que tem que fazer a força para você subir, tá? E às vezes isso não é possível, porque você está fraquinha, né? Você ainda não entendeu esse movimento muito bem. E existem alguns exercícios que você faz um preparo, começa a acionar essa musculatura que ainda não percebe, né? Que está sendo movimentada, que ainda não ganhou força suficiente para realizar esse exercício. Então existem outros movimentos que você começa a trabalhar, que são importantes, que você vai estar realizando também fortalecimento abdominal, só que não precisa subir o tronco, tá? E é isso que eu vou passar para vocês hoje. Outro caso que eu tenho para contar para vocês também é de uma aluna que ela realizava abdominais, só que além dela fechar a questão do ombro, já não era mais o pescoço o problema, era jogar muito isso aqui para frente, tá? O ombro, e ela não fazia a respiração. A respiração correta do Pilates é muito importante, porque com a respiração você potencializa a ação, tá? Então, você tem que puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca na hora que você estiver realizando o exercício, porque isso vai te ajudar, né, a colocar o umbigo lá dentro, tudo que tem que ser feito, a costela baixando e a contração abdominal acontecendo de verdade, tá bom? O jeito errado de você fortalecer o abdômen é tentar começar a realizar abdominais muito difíceis, assim, né, interessantes, porém com um grau de dificuldade maior do que o que você está preparado naquele momento para fazer, tá? Então fica atento, começa com os mais básicos, prestando atenção na postura do ombro, prestando atenção no quadril, se você está compensando com a perna, com o pescoço, né? Se você está jogando a força para o teu pescoço, isso é que é importante você ficar atenta, tá? Existem vários tipos de exercícios que fortalecem o abdômen e que são, digamos assim, mais fáceis de você cometer determinados erros e outros que te impedem um pouco de você ficar executando da maneira errada. Eu vou passar para vocês hoje alguns que
dão uma maior estabilidade para o seu tronco para quem está começando, né? Para quem está começando ou para quem já sente esse desconforto e não quer mais fazer dessa maneira, tá? É muito importante, então, são alguns pontos, né? A respiração, você tem que focar na respiração, o posicionamento do seu corpo. Então, antes de tudo, deita, posiciona o seu corpo, orienta, vê como é que você tá. Veja se você colocou as curvinhas, né, na cervical, na lombar, se o ombro tá bem posicionado. Você precisa acionar antes de iniciar o abdominal. Você precisa acionar as escápulas, né? Juntar as escápulas para baixo, tá? Que aí você vai posicionar melhor o seu ombro não vai ficar nem para cima e nem para frente, tá? Então posicionou, acionou as escápulas lá atrás, daí você vai imaginar o teu pescoço crescendo, ó, para cima, afastando as vértebras antes de você tentar realizar esse movimento, tá? Então para quem já tá um pouco mais avançado, essas são os pontos, né, que você deve ter de atenção antes de iniciar esse abdominal, tá bom? E a maneira correta é sempre ficar de olho, tanto na cervical quanto na lombar. Sentiu dor, então para, porque tem alguma coisa acontecendo errado, e aí não vale a pena você permanecer naquele erro, porque isso pode agravar o seu caso. Se de repente você tem uma hérnia de disco na cervical, uma hérnia de disco lombar, e você tá jogando mais pressão ali, né? Então não fica legal depois, você vai sentir. Então, se tá doendo lá atrás, é porque você não tá fazendo a força no lugar certo, não vale a pena continuar. Volta um pouquinho, começa a realizar os básicos, que eu vou explicar, e aí depois você tenta evoluir para alguns um pouco mais avançados, tá? Porque não vale a pena depois você corrigir, né, esse vício de postura. Quando você já está muito habituado a realizar aquele exercício errado, depois que você tenta corrigir, é mais complicado, né? Porque às vezes já está com tanta tensão, e aí você tem que primeiro aliviar, né, essa tensão para depois tentar novamente iniciar o exercício da maneira correta. Então, eu separei para vocês uma prática, tá? E nessa prática eu vou explicar o passo a passo para você começar da maneira certinha, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Pega o seu colchonete. Posiciona o seu corpo, junta as pernas, tá? Primeiro, ó, vamos imaginar que a gente tem 3 ímãs. Um ímã aqui entre a coxa, tá? Então, junta. Outro aqui, ó, no joelho, junta o joelho e o outro nos pés, tá? Vamos juntar os pés também, não deixa afastado, ok? E aí a gente vai colocar a mão sobre as costelas. E iremos realizar, primeiro, ó, verifica também a cervical, tá? Se a sua cervical tá direitinho, se tem uma curvinha na cervical e outra na lombar. Quadril alinhado e vamos começar. Ombros bem posicionados, ativa as escápulas e coloca a mão sobre as costelas. Vai puxar o ar o máximo que você conseguir. Enche o pulmão. E vai soltar o ar descendo o peito, fechando as costelas e guardando o umbigo lá nas costas. Repara que eu já realizei aqui uma força no abdômen. Então eu vou começar com esse, tá? O mais básico. Eu já tô acionando a minha região abdominal só com a respiração, tá? E já é muito importante você ter essa concentração e percepção do seu abdômen trabalhando, tá bom? Então vamos realizar esse movimento 10 vezes. Puxa, ó, só cuidado para o seu ombro não subir e nem em direção à orelha, ok? Na hora que soltar o ar, mantém o ombro posicionado. Então vamos lá, puxei o ar, soltei o ar, força na barriga, 1. Soltei o ar, 2, 3, 4, corrige o ombro, 5, verifica se tem uma bolinha aqui, ó, distanciando, 6, barriga dentro,
7, 8, umbigo nas costas, 8, 9, 10. Ok, agora o segundo, você vai apoiar os braços, mantendo o ombro também posicionado, e você vai realizar, ó, você vai subir uma perna, soltando o ar, e agora eu quero que você contraia o abdômen na hora que você sobe a perna, ok? Vamos soltar o ar e cuidado com o posicionamento da mesma maneira. Vamos lá. Solta o ar. 1. Não toca mais o chão. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Desce as costelas e o peito e contrai a barriga. 8. 9. 10. Suga o abdômen, tá? Para dentro. O outro lado. 1. 2. 3. 4. E não coloco mais o pé no chão. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Agora eu vou trabalhar o abdominal de outra forma. Eu vou esticar o braço para cima e esticar uma perna, tá? Cruzado. E eu vou trabalhar, vou subir o braço direito, encontrando com a perna esquerda, ok? E trabalhando o abdômen também, sem levantar pescoço, sem movimentar, sem levantar o quadril, ok? Então, ó, só acionando a barriga. 1, 2, 3, e guardo o abdômen com força. 4, 5. A única coisa que eu quero sentir é a barriga. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, troquei a perna. E vou realizar o outro lado agora. Estico a perna esquerda, subo o braço direito e vou trabalhar. 1, 2, 3, barriga dentro. 4, desce o peito, desce as costelas. 5, o outro ombro fica bem posicionado. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Então, para você que não tem ainda força suficiente para realizar os movimentos subindo o tronco ou subindo um pouco o quadril porque sente a lombar ou porque sente o pescoço, esses são os abdominais adequados para você começar a ativar, né, essa região, ok? Depois que você estiver percebendo melhor a região central, a região lateral do seu abdômen, aí você pode sim tentar passar para os próximos, que são exercícios que vão exigir um pouco mais de atenção, tanto com a região do pescoço quanto com a região lombar, né, a região do quadril, para você não realizar eles de forma errada e continuar percebendo aonde tem que ser, ok? Então, vou passar agora também mais alguns exercícios, só que agora a gente vai tentar elevar o pescoço e acionar o músculo bem certinho.
Então vamos lá, ó. Primeiro, posiciona ímã nas pernas, nos 3 pontos. Conecta o joelho, conecta os pés, conecta as coxas. Ativei tudo, tá? A perna tá toda ativa. Abre bem o peito. E agora eu ativei as escápulas, tá? Joguei elas para baixo para o meu ombro não subir. Faço um colar na cervical. Abre bem o peito e eu não posso fechar o cotovelo na hora de subir, eu tenho que manter o meu peito bem aberto na hora que eu subo. Então, ó, vou puxar o ar. Ah, detalhe, você vai ter que, ó, acionar para diminuir de tamanho a região abdominal, ela é quem vai te subir, tá? Então a força tá toda aqui na frente. Puxei o ar. E soltei o ar subindo, crescendo a coluna, peito aberto, ativei o abdômen, volto puxando o ar, solto o ar, barriga dentro. Repara que eu levanto até mais ou menos a altura da escápula, ok? E volto. E mantém a distância entre o queixo e o peito, não deixa fechar. Vamos realizar esse movimento 10 vezes. Puxo o ar, solto o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Agora eu vou trabalhar mais a região lateral. Estico a perna direita, o braço esquerdo. A outra mão vai continuar protegendo o pescoço, tá? Vou continuar mantendo a distância do queixo e o peito. O braço bem aberto, ok? E aí eu vou subir girando um pouquinho o tronco para acionar mais os laterais do abdômen. Então, ó, vou subir soltando o ar. E aí, ó, eu ativei a contração desse músculo, soltei o ar, mantive o pescoço bem relaxado, porque a força tá toda no centro. Então, vou fazer 10 vezes, vamos realizar 10 vezes esse movimento. 1, bem concentrada, sem impulso. 2, 3, 4, 5. Puxei o ar descendo, soltei subindo. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Se você sentiu queimar essa região aqui, foi bem certinho. Agora a outra perna, trocou. O braço direito estica, a perna esquerda estica. E aí apoio aqui a cervical com o outro braço, com a outra mão. E realizarei 10 vezes o outro lado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Agora eu coloco as mãos para baixo, subi as pernas, tá? E aí eu vou trabalhar a região mais infra, ok? Então não adianta, você tem que ter cuidado ao dobrar a perna, posicionar na linha certinha para não sobrecarregar a sua lombar. Lembra que você não pode levantar dessa maneira a lombar para não forçar a coluna. Então, ó, eu seguro aqui, ó. Porque se eu não segurar, o que acontece? Quando eu descer a perna, ó, a lombar vai junto. Então não pode. Segura,
Faz um movimento concentrado, ombros, distância do queixo. 1. Repara aqui, ó, nem mexe a lombar. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Troco a perna. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, desço as duas pernas juntas. E eu senti bastante o trabalho realizado no lugar certinho. Então, se você realizou esse movimento, mas sentiu dor na cervical ou na lombar, alguma coisa, algum detalhezinho faltou, ou na hora do posicionamento, ou na hora de pedir, solicitar aquele músculo a contração. Então, vale a pena, se você percebeu dor nesses movimentos agora, vale a pena você fazer a série anterior, que é aquela que você não levanta o tronco, não exige muito, mas que você vai realizar a contração no lugar certo, vai estar trabalhando de qualquer maneira, basta você fortalecer bem, você soltar o ar e contrair bastante, contrair no teu máximo a barriga, que vai estar realizando esse trabalho de força também, tá bom? E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Muito cuidado para não se machucar na hora do exercício. E se você ainda não consegue realizar esses subindo, volta e faz os anteriores, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, né, a aula de hoje e que tenha contribuído aí de alguma maneira para que vocês realizem um movimento mais perfeito, né? Da melhor forma para não se machucar, tá bom? Assim, é muito importante esses detalhes que eu falei hoje, de você acionar as escápulas, posicionar o ombro, posicionar o pescoço, verificar se você não está sentindo dor na lombar e nem no pescoço, proteger a cervical crescendo, né, a sua coluna, espaçando as vértebras antes de subir o tronco. Isso tudo é importante, isso tudo contribui para você realizar o movimento certo e sentir onde tem que realmente sentir, que é a região abdominal, né? Começar o fortalecimento da maneira correta. É necessário você ter atenção com todos esses pontos. E a respiração é fundamental para você conseguir executar também o movimento de forma eficiente. Você precisa realmente trabalhar a sua respiração, puxar o ar antes de você realizar o movimento e soltar o ar na hora que você estiver subindo. Você solta o ar, esvaziando, descendo costela, descendo o peito, contraindo a barriga, colocando o umbigo lá nas costas. Ah, Simone, mas a minha barriga tá grande e eu não consegui perceber muito bem. É normal, tá? Você não perceber no início por conta dessa fraqueza mesmo. Então vale a pena você deitar, realizar aquele da respiração, realizar primeiro aqueles os primeiros que eu expliquei, que você não sobe o tronco, que você não exige muito do seu corpo, para você começar a ter consciência de fortalecer realmente a sua barriga, para depois sim você solicitar uma contração maior, tá? E aí com o tempo você vai sim perceber melhor essa região. E também, lógico, ter atenção com a questão do peso, né? De uma alimentação saudável, isso tudo contribui também para diminuir essa circunferência, porque não é só questão estética, né? A gente sabe que é importante até para o seu cardio, né? Para a sua saúde em geral, essa circunferência tem que ter uma medida correta de acordo com a sua altura, enfim. E então vale a pena ter atenção, porque é um risco, né, para a sua saúde quando a barriga começa a apresentar, né, um tamanho um pouco maior. Então tenha atenção com a alimentação, fortaleça essa região,
porque aí o seu corpo vai agradecer, porque você vai melhorar a sua postura e vai melhorar, sim, as dores também que você sente, tá bom? Então é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Tem vários abdominais que você pode realizar assim. A bolinha pode ser um acessório que vai te ajudar, né, na realização desses movimentos. Tem uma participação boa com relação à execução, né, quando você usa algum acessório para proteger determinadas áreas. Então isso ajuda, mas se você não tem força, não vale a pena a gente passar para os seguintes se você ainda não consegue realizar os básicos, sentindo bem. O importante é a gente acordar o abdômen, na verdade, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Segunda-feira tem live, não esqueça, tá? Para Portugal o horário é 1h da tarde e para o Rio, horário de Brasília, perdão, para todos os outros o horário é 9 horas, tá? E qualquer mudança eu aviso, fiquem ligados no Stories, tá bom? Conto com a presença de vocês, um beijo grande e até a próxima, tá? Tchau, tchau.